E é diferente do que os outros clubes praticam. Até os que são SAF têm uma fórmula de trabalho, uma cultura de trabalho diferente do Bahia. E eu estava vendo o Bahia e Santos, eu não sabia que o elenco do Bahia estava desse jeito. Eu fui ver o time, entre aspas, reserva do Bahia. Porra! É um bom time. Aquele atacante que estava na Espanha, que era do São Paulo, esqueci o nome dele, caramba. Deixa pra lá. Mas um monte de gente. Aquele menino Eric, que era do Atlético Paranaense, foi pra lá, fez até gol nesse jogo contra o Santos. Esse menino é muito bom jogador. Segundo volante meia. Muito bom jogador. Muito bom. Enfim, os caras fazendo substituições e, pô, o Cauli tava no banco. O Everton Ribeiro tá fora. O único que jogou foi o Caio Alexandre, como titular, que era até o capitão do time. Canu tava fora. Pô, não, assim, muito cara bom. E a gente está falando aqui de uma parada interessante aqui. Outros que são SAF do mesmo jeito, mas a ideia de construção de empresa é diferente, né? É diferente. Porra, cara, que lá é o perfil de você construir um tipo de jogo, ter jogadores jovens junto com esses mais experientes. Mais velhos. É parecido com o que eu participei do Red Bull em 2020. Eu fui pro Red William Bull. José. O William José. Que fez muito sucesso na Espanha. Tu tá doido? Ele apareceu lá. E esse cara, ele encaixaria em qualquer elenco do Brasil. É verdade. Não sei se ele é titular, mas ele... Sim, verdade. Qualquer elenco do Brasil absorveria esse maluco com muita tranquilidade. O Red Bull tem essa filosofia também. Não sei se vai conseguir sustentar ou não, mas é a mesma ideia. Você construir um futebol, além de ser um negócio, né? De você ganhar e ter o retorno, né? Ganhar esportivamente, mas ter o retorno financeiramente também. Então, assim, mas tem uma linha de técnico, tático, que você tem que seguir e tem que construir. Eu fui para lá em 2020 para implementar essa linha no Red Bull. Para começar a fazer? Para começar. Eles tinham sido campeão da Série B em 2019 e eu peguei o América em último e coloquei em quinto. A gente quase subiu naquele ano. E aí o Red Bull, nós ganhamos deles no segundo turno, 2-0. E lá o corpo técnico que ficava na Alemanha veio assistir, gostou. Eu fiz o processo seletivo e fui para lá para implementar a filosofia, que era parecida com a minha maneira de jogar do América. Pô, muito bom. Eu acho que devia ter em todo o time isso, tá? Como é o processo seletivo? Se você não puder falar, tudo bem. Foi o único que eu participei. É isso aí, entendeu? Desse jeito... Eu ouvi falar que no Atlético Paranaense um tempo atrás tinha, não sei hoje. Desse jeito foi o único que eu participei. Como é que é o processo seletivo para você entrar lá? Como é que foi? Então, demorou 1 mês e pouco. Eu lembro que eu estava em pré-temporada com a América e estava ali no meio desse processo e me incomodava, né? Porque o brasileiro não está acostumado com essas coisas, né? Assim, é decisão rápida e eu trabalhando num clube, mas todo mundo ciente, o Salum na época o presidente, o diretor era o Brax, todo mundo ciente que eu estava participando. Ninguém acreditava, inclusive eu não acreditávamos que você ia passar. Que eu iria ser o escolhido, porque eram 5 e 4 estrangeiros. O Ángel Ramírez, o Carlos Carvalhal, tinha mais uns 2. E aí, só que a coisa foi andando. E de repente eu fiquei entre os 3. Não, mas, cara, mas assim, teve a entrevista. Isso é específico. Eu quero saber qual trabalho, pô. Não, primeiro marcaram uma videoconferência com todo mundo, inclusive o dono da Red Bull. Juntos? Todo mundo. Os principais nomes da rede estavam juntos com o Thiago Escuro, que era o CEO daqui. Sim. E aí eu fiquei 1h30, 2 horas falando sobre o trabalho. Eles perguntavam, só que eles já sabiam. Eu respondia coisas que eles já tinham em números, já tinham em imagens. Eles me mostravam imagem do América dentro e fora de casa e falavam por que você fez isso, como é que você treinou para o seu time fazer isso. Aí eu tinha que mostrar, falar como que eu treinei, qual foi o processo, qual era a minha ideia, por quê. Aí me perguntam... Nunca passei por isso, nem antes e nem depois. Não. E eles tinham números, por exemplo, na época... Hoje todo mundo fala expectativa de gol, né? O XG e tal. Na época ninguém falava, eles falaram a expectativa de gol que a América tinha, dentro e fora de casa. Enfim, tinham índices que eles me mostraram e falaram, a gente escolhe treinador por índice. Você controla os jogos, porque seu XG de gols esperados da sua equipe é maior do que o gols tomados.
Só que a distância sua é muito alta. Esse no seu tiro. Tem 1.8 para você e você 0.6 de tomar o gol, a expectativa. Então, essa margem te põe num nível muito alto. Como treinador, a gente foi surpreendido porque você é brasileiro e a gente não conseguiu achar nenhum brasileiro que tivesse índice, ainda mais sendo o primeiro trabalho seu efetivo no profissional. Então, assim, e eles me perguntaram, assim, antes deles falarem tudo isso, eles jogavam as armadilhas, sabe? Você, antes do trabalho do América, você fez o quê? Eu falei, eu era auxiliar técnico do América, 1 ano. Antes fui treinador do Botafogo, mas foi só 1 mês, porque eu rompi base profissional, então não tiveram paciência. Eu era muito jovem, eu falando assim, né? E eles até elogiaram depois, porque eles falaram, a gente conhece tudo de você. A gente pesquisou tudo de você e tudo que você respondeu foi verdade. Então, assim, parabéns. E você vai continuar no processo. Mas foram 2 horas sendo sabatinado. Sendo sabatinado mesmo. Igual você contratar um diretor de uma multinacional. Uma multinacional, que é o certo. Cara, mas tem que ser. Pô, ele vai mexer com o ativo da empresa. Exatamente. Mas contratou ele como uma empresa. Exatamente. E é o principal, né? Cara, porra, vai tocar o processo. É você que vai fazer de o que valorização dos ativos. Isso aí, o material humano valorizar, porra. Se eles não tiverem esse cuidado contigo, vão fazer com quem, porra? Perfeito. Aí eu passei dessa, fiquei entre os 3, fiz mais uma desse tamanho, só que era mais específico em questão de estratégia de jogo. Aí eles pegaram de novo o jogo do Red Bull com a América e me perguntaram por que eu fiz aquilo. Tinha um compacto de todos os momentos, bloco baixo, alto, médio, o início do jogo. Ele falava, por que você fez isso? Aí eu expliquei, mas que estava dentro também do padrão de jogo, não era uma coisa que fugia. Aí eles gostaram muito também. Então, assim, você monta estratégia de jogo, você não pode fugir do padrão que você tem, que senão os atletas se perdem com 10, 15 minutos. Então, assim, aí fui falando. Aí a gente tinha estreado no Mineiro e eles tinham marcado um presencial com o Paul Mitchell, que trabalha no Mônaco, que era auxiliar do Ralf Rangnick, que foi treinador do Manchester um tempo atrás, hoje é da seleção austríaca. Acho que sim. Ele era o chefe. Não era o Thiago Escuro que escolhia o treinador, era esse corpo técnico. Entendi. Entendeu? Dos treinadores da rede. Então, eles vinham ao Brasil e iam decidir. Ao Brasil e a Portugal, que era o Carlos Carvalhal, e o Ángel Ramírez, acho que estava no Equador, se eu não estou enganado. Eles iam agora pessoalmente. Ramírez então, o processo era esse, foi videoconferência, isso, foi do Inter. Isso. E depois presencial. Aí, só que eu estreiei no Mineiro e tava angustiado. Eu falei, isso não existe. Eu já tô 1 mês falando com os caras. No Brasil não existe isso. Resolve. Eu ainda falei eu lembro que eu falei com o Brax, que é hoje diretor do Atlético Mineiro. Sim. Eu falei, Brax, eu vou largar isso. Ele falou, você tá maluco, cara? Olha onde você chegou. Vai até o final, mesmo que não dê nada, pô. Os caras são maiores que você lá, tal, tem currículo. Mas vai, cara. Olha só a experiência que você tá tendo. Espera mais um pouquinho. Eu falei, cara, mas a gente já tá estreando. Não, mas o salão tá de boa. Ninguém acredita que você vai ganhar assim. É de boa, o salão tá de boa, cara. O presidente. Eu falei, então tá, vocês estão de boa, assim. Eu não tô. Tá me incomodando. Que eu tô trabalhando pro América e tô... Né? Tá, isso aí. Aí, eles foram lá em BH. E aí eu sentei no hotel lá, com o Paul Mitchell, com o Thiago Escuro, com o coordenador da época, daqui, era o Sandro. E aí, de novo, mais 2 horas e papo. Só que eu acabei a reunião, eu dei um ultimato. Eu falei, pode escolher um dos 2 lá, porque se eu não tiver uma resposta amanhã, eu falei algo assim, sabe, meio-dia. Eu falei, eu chutei. Eu preciso me concentrar aqui, né? Já começou o campeonato e eu não quero mais fazer isso com a América. Eu falei assim mesmo. Falei, vocês resolvem, pode me tirar. A partir de amanhã foi bacana, mas é a última reunião que eu participo. Esquece. Não aguento, eu não tenho... Sou brasileiro, ainda falei assim, eu sou brasileiro. Vira, velho. Aí, dia seguinte, chegou a proposta no e-mail. E recusável, né? Assim, uma coisa... Pra minha realidade ali, muito forte. Aí, pra falar com o Saulo no Brax, aí foi complicado. Vocês se puderam. Foi complicado. Primeiro eu falei com o Salum, o velho titubeou no telefone, eu falei, meu Deus. Aí liguei pro Brax, falei, ajuda o velho. Mandei a proposta pro Braga, nem mandei pro Salum. Que ele queria, eu vou cobrir, e não dava. Pro América era...
Aí eu vou cobrindo aí, eu falei, tá bom, Saulo, depois a gente conversa. Aí liguei pro Brax, o Brax me ajudou muito nesse... acalmar ele, mostrar, falar, ó, não tem como, deixa o menino aí e tal. E foi assim, mas... Pô, que legal, cara, parabéns, mas nunca cara. Passei por isso. Nem antes, nem depois. Nem antes, nem depois. Não, clube nenhum. E foi uma baita experiência. Pô, cara, incrível, deve ter sido incrível. A gente vai chegar lá.